a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda. Sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Olá, irmãos, irmãs, boa noite! Que bom Boa revê-los! noite. Boa noite, Maria de Fátima, boa noite, Lucas e família, boa noite, Rogério e família, boa noite, Ângela e família. Isso, boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando, cantando conosco. Nesta noite de quarta-feira, através do YouTube, através do Facebook e agora através do Zoom. Deixa aí o seu pedido, escreva seu pedido, seu agradecimento a Deus, que nós estaremos lendo daqui a pouco. E lembre todos que estão no Zoom, tudo que você falar, todo mundo vai ouvir, porque está aberto. Então, se você não lembrar de desligar o microfone, todas as pessoas vão estar ouvindo também. E vamos inclinar a cabeça então para dar continuidade nesse momento. Senhor nosso Deus, ilumine a nossa mente, não só para compreender as tuas palavras, mas acima de tudo colocar em prática em nossa vida. Mais uma vez, sei que os momentos que se seguem, com os pedidos e agradecimentos que serão aqui falados, serão escritos ou serão elevados em silêncio ao teu trono. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Como sempre, vamos começar então os nossos pedidos e agradecimentos através dos nossos irmãos e irmãs que estão no Zoom. Quem gostaria de começar? Pode fazer o pedido. Pode fazer, irmã Maria. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado, pelo conhecimento da verdade e ter tomado a decisão também ao lado do nosso Deus. Eu quero agradecer muito ao Senhor nosso Deus pela chuva que o Senhor deu. Também quero agradecer ao Senhor também por nós estarmos nos nossos lares também, cultuando, fazendo as nossas orações, os nossos pedidos e orando para que Deus abençoe que logo passe essa pandemia para nós voltar e estar na igreja, todos nós reunidos. Peço por todos nossos irmãos que também que já pediram o batismo, que Deus prepara, que logo a igreja volta, para que eles também façam o concerto com o nosso Deus. O meu pedido de oração também pelas minhas filhas, para aqueles que ainda não fizeram o concerto com o Senhor, que eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. É o meu pedido de oração neste momento.
Amém. Amém. Não estou te ouvindo, pastor. Perdão, obrigado, Pai, obrigado. tá ótimo. Obrigado. Foi bom falar. Eu tava falando um montão agora e não tava. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, um agradecimento? Alguém mais? Pode fazer. É só ligar o microfone e falar. Pode ser o Rogério, ou o Lucas, ou a Aline, ou a irmã que está nos assistindo. Pode fazer, Rogério. Primeiro, boa noite a todos, né? Fazer, além dos pedidos, fazer um agradecimento pela semana que passou e pela semana que a gente ainda tem para enfrentar aí, né? Essa semana. Agradecer porque tá tudo correndo bem. Sim. Mesmo nessa pandemia aí, a coisa tá terrível, né? Mas a gente está conseguindo, graças a Deus, passar por ela aí. Uma situação meio difícil, mas eu gostaria de fazer o pedido pelos meus pais, meus tios, tias, meus, da Rose também, que tem bastante gente de idade. Só um minutinho, Rogério. Lucas, tira de compartilhar a tela. Você está compartilhando a tela com todo mundo. Isso, tirei. Tá ok. Pode continuar, Rogério. Então, a gente tem muito conhecimento com pessoas de idade, né? Tanto a nossa família como o pessoal da igreja aqui, a maior parte são pessoas de idade. E quem não é de idade, as pessoas também estão em contato com outras pessoas, né? Então a gente fica meio receoso com esse vírus, né? E fazer um pedido especial aí para mim também no meu trabalho, um pedido especial para a Rose no trabalho dela também, que a coisa não está fácil para ninguém. E aí nós temos uma irmã da igreja, Fábio, eu não sei se você ficou sabendo, a Níria, ela, aos tempos atrás, ela caiu, machucou as costas, não deu muita atenção, porque parece que não era nada grave, mas agora deu uma piorada, ela tem que ficar de repouso absoluto na cama, durante 6 meses, né? E ela é uma pessoa bastante ativa lá na igreja, e ela está passando por um momento muito difícil lá na casa dela. Tanto ela, o Valdir, o marido dela, está fazendo as coisas, o Valdir também tem problema na coluna, falou que está bem complicado as coisas. A Valéria falou. Então, para a gente orar para eles lá também, que não deve estar fácil. Sim, pera aí, Rogério. Pode colocar de novo que eu mutei todos os áudios? Você pode ligar e terminar? Isso. Era isso aí, para esses pedidos, esses agradecimentos. Pedido pelo pessoal aí da pandemia, da idade, né? E para a Níria aí e para o Valdir lá. Sim. Vamos estar fazendo os pedidos e agradecimentos. Vamos fazer. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, agradecimento a Deus? Que está nos assistindo pelo Zoom? Enquanto isso, eu estou tentando... Pode fazer, Ivanildo. Tem que ligar o microfone, Ivanildo. Ô, pastor, Tá. tá ouvindo? Estou ouvindo, Lucas. Desculpa aí, é que eu nunca não mexi outra configuração nesse aplicativo aí do Zoom. Tá. Tudo bem, acontece. Acontece, É que Lucas. nunca, meu notebook tá em outra língua, não sei colocar em português a configuração dele aqui. Tá tudo Pelo bem. celular fica em tudo português, mas Isso. fica, não dá Gostaria de- nem já- para entender outra língua. Tá bom. Você gostaria de aproveitar e fazer um pedido, um agradecimento? Quero agradecer a Deus também por dia também. Orando pela minha família também. Logo semana que vem eu vou estar na igreja de novo. Uhum.
Vou estar na igreja no próximo sábado Que bom. com os irmãos. Amém. Amém. Vamos orar. Que bom. Sábado vai estar na igreja. Mais algum pedido, Lucas? Ora, tem minha família também. Pela sua família, vamos estar orando. Amém. Tem mais algum pedido, Lucas? Só? Como é que as coisas voltam ao normal também, né? Sim. Vamos orar para voltar ao normal. Amém. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, um agradecimento a Deus? Pode fazer, Ivanildo. É que tá baixo. Ah, pode fazer. Tá. Ficou baixo agora. Ele estava falando baixo um pouquinho. Mas pode fazer que tá todo mundo ouvindo. Eu quero agradecer a Deus também. Semana passada fiz o pedido de oração pela minha garganta, pelo que eu tinha na garganta, mas não é nada. Passei pela médica e pela dentista. Eles verificaram e disseram que era um probleminha que dá uma bolinha que dá, que ela sai e fica arranhando mesmo. Chama-se cásia. E eu quero agradecer pelas orações e continuo orando pela nossa família, por mim, pela Lourdes, pela Cleusa, pelo irmão Acácio, enfim, por toda a nossa família. E pelos irmãos também de nossas igrejas aqui, do nosso distrito, que Deus possa abençoar cada um deles. Esse é o meu pedido. Não tô ouvindo. A irmã Lourdes gostaria de fazer um pedido também, Ivanildo? Vamos estar orando. Eu quero agradecer a Deus, pastor. Só quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito com nós, né? Só quero agradecer a Deus, pastor. Amém. Pelas bênçãos que Deus Amém. derramar sobre nossas vidas. E por você estar na direção, Amém. tá? Você, sua família, pelos irmãos também. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão assistindo, que estão em casa, que estão na internet. Todos nós. Só quero agradecer a Deus por tudo. Amém. 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 Alguém mais gostaria de fazer um pedido, agradecimento? A irmã Ângela? A irmã colocou o nome. Então, irmãos, né, eu quero, né, primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, que nos outros eu não consegui estar, né, mas hoje estou muito feliz, né, agradecer pela vida, pela saúde, pelos cuidados, né, e meu pedido de oração é para que continuemos orando pelos irmãos, como o irmão já mencionou, principalmente os mais idosos, pelas pessoas enfermas, né, pelos nossos irmãos aqui de Cândido Mota também, e todos, né, no mundo inteiro, e que Deus prepare tudo, para que logo nós possamos nos reunir novamente para louvar e adorar o nome do nosso Deus, que está fazendo muita falta mesmo, né? E que nós continuamos orando também pelo nosso pastor aqui distrital, o pastor Fábio, e todos os pastores, anciões, líderes, né? Que Deus continue iluminando e abençoando a vida de cada um. Esse é meu agradecimento e meu pedido. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Ângela. Vamos continuar orando firme e forte. Obrigado pelas orações. Alguém mais gostaria aqui no Zoom de fazer um pedido, um agradecimento? Tem um pedido da minha esposa que eu vou fazer agora. A Leila está aqui do lado, mas ela pediu para eu falar. Ela está pedindo para orar para Deus iluminar a mente do médico, que ela vai passar no médico. Ela está tendo umas alergias de pele e não está conseguindo parar, já fazem uns 2, 3 meses. Então, e vai num médico e outro, e ninguém dá jeito. Então, vai num outro agora para ver se dá jeito de solucionar essa alergia na pele dela. Ela falou que é uma inflamação na pele. Então, eu não sei, né? Os médicos resolveram ainda esse tempo todo. Então, ela está pedindo para a gente orar para os médicos ajudar a resolver essa questão. João,
Tem algum pedido para fazer agora, irmão João? Irmão João Gomes entrou aqui no Zoom. Quer falar, irmão João? Oi, pastor, Sim, pode fazer o pedido. tudo bem? Tudo bem, e o Pastor, senhor? pastor, eu quero pedir oração em favor da minha vida espiritual, da minha família, também da minha patroa, que eu sou funcionário dela, que a gente está cuidando dela desde janeiro desse ano, e é um problema muito grave, né, que é câncer nos ossos, e que possamos estar orando por ela também, tá bom? E por nós também, que estamos enfrentando dificuldade, estamos longe da nossa casa, estamos ausentes de casa, né? E enfrentando. Irmão João, você liga seu áudio de novo? Eu acidentalmente cliquei no botão aqui. Ô, irmão João, liga teu áudio novamente. Acidentalmente eu cliquei no teu botão. Fui silenciar um barulho e acabei silenciando o irmão por acidente. Só o senhor clicar no celular, que está assistindo a parte de baixo, no microfoninho. Irmão João, conseguiu? Só o senhor clicar na parte de baixo do celular, vai aparecer isso. Pode continuar. Você estava falando da sua patroa, que o senhor trabalha e que ela está com câncer nos ossos, para nós orarmos por ela. Pode continuar. Isso. E pela nossa vida espiritual também. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, perfeitamente agora. Tá, e orar por nós, né? Estamos dentro da casa dela desde mês de janeiro, abandonei a minha casa, minhas coisas. Aqui em casa já entraram, já roubaram aqui em casa, que fica a maioria das vezes a casa sozinha, né? Mas que Deus possa dando força para nós, tá bom? Tá bom, vamos orar. Nossa, irmão, que situação. Pessoas não tem jeito, né? Você trabalhando, cuidando de uma pessoa e marginais vão lá roubar na sua casa enquanto você tá cuidando de alguém que tem câncer. É inacreditável isso. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Vamos orar. Maldade do mundo não tem limites. Amém. Vamos orar. Fazer mais algum pedido, irmão João? Não, e minha família também, a minha esposa, que a barra mais difícil se torna para ela, né, pastor? Que ela, além de cuidar da nossa casa aqui, cuida dela, cuida da filha e ainda trabalha fora, outra vez em outro trabalho particular também, não é fácil, né? Verdade. Deus está Concordo. dando força para nós. Vamos orar para dar força para ela também. E para você e para tua patroa. Amém. Amém. Mais algum pedido, irmão João? Não, eu posso estar orando por nós, né, pastor? Para minha família também. A gente está assim, fica dentro de uma casa assim que não é a nossa casa, a gente tem muita dificuldade religiosa também, mas que Deus possa estar dando força ao Espírito Santo para que a gente possa estar testemunhando de Jesus ali, né? Quem sabe é o plano de Deus que a gente está ali para evangelizar, né? Não é mesmo, pastor? Verdade. Amém. 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 Alguém mais gostaria de fazer um pedido, um agradecimento que encontra-se no Zoom? Pode fazer à vontade. Se não, vou ler primeiro o do YouTube e por último o do Facebook. Pode fazer, irmã Maria. Tem que ligar teu microfone, tá desligado. Eu vou desligando todos os microfones por causa dos ruídos. Isso, pode falar. Eu quero agradecer também, pedir para os irmãos orar a Deus pela Silvana, que é uma senhora que eu e a irmã Ângela estava dando estudo para ela. Mas daí a filha dela estava com suspeita de Covid, né? Aí nós paramos com o estudo. Que Deus tenha misericórdia dela, que a menina não venha ser acometida desse vírus, que logo Deus abençoe que nós possamos retornar. E que ela esteja firme, né, até onde ela estudou e se dedicou, se entregou para o Senhor Jesus. É o meu pedido de oração por ela. Se chama Silvana. Silvana, vamos estar orando por ela. Amém. Alguém mais? Algum irmão mais? Gostaria de fazer um pedido no Zoom? Não, eu vou passar agora para o YouTube. Vou ler então os pedidos que estão no YouTube. Os irmãos que estão no YouTube, deixa eu ver. O Henry José
peço oração por minha saúde. Então, Henri José Castaneda. Ah, ele é argentino. Ele é da igreja lá de Buenos Aires. Ele também saúda desde a Argentina, Maranata, a todos os irmãos e irmãs. É um fiel homem de Deus, ele faz um trabalho missionário dele na Argentina, ele é da igreja lá no centro da Argentina, o responsável pelo trabalho missionário, pelas missões. Então que Deus abençoe todos os irmãos argentinos que nos assistem da Argentina e que estão aqui compartilhando conosco hoje os pedidos, oração, agradecimento a Deus. Então vamos orar por ele, pede oração pela saúde dele. Então ele não está bem de oração, vamos estar orando por você sim, hein? A Betinha, boa noite a todos, Deus abençoe. O Everaldo diz, boa noite irmãos e irmãs, boa noite pastor. Peço oração pela saúde de meu pai, o nome dele é Carlito, vamos continuar orando. O Henry diz, boa noite, pastor, e também a todos os irmãos. Henry José. A Anitta, boa noite, pastor e povo de Deus. Peço a Deus que derrame bênção sobre nós no culto de hoje. Amém. O Henry da Argentina diz, ative tu áudio, pastor, para eu ativar o áudio. Sim, obrigado. Acabei no momento ali me esquecendo de ativar o áudio. Muito obrigado. Não me escuta, mas agora creio que já deve estar me escutando, né? Me escuta, irmão? Você me escuta? Escreva. Vamos lá. Boa noite a todos. Deus seja louvado. Paulo Clodoaldo está escrevendo. A Ana Luísa diz, boa noite, irmãos. Peço oração pelo meu filho. Começou a ler a Bíblia e está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Agradeço a saúde e o dom da vida. Amém. Vamos orar, isso é muito importante. Tem momentos na vida que nós temos que lembrar de nós mesmos, quando nós éramos adolescentes. Ficamos um pouco relapso, e isso é um momento importante para os pais orar e interceder, porque são momentos que direcionam o jovem, nós precisamos orar mesmo. E quando ele está lendo a Bíblia, isso é fantástico, maravilhoso. Vamos orar para que tudo isso continue no estudo revivado pela palavra. O Maiton e a Eliana diz, boa noite a todos. E quero agradecer uma bênção que Deus Pai concedeu. Demorou 7 anos, mas não importa. O que importa é que sempre na vontade e na hora do nosso Senhor. Amém! Que Deus seja louvado. Sou muito feliz com a notícia. 7 anos. Depois nos conta qual foi a bênção. A Anitta, Marcelo, peço oração por toda a minha família. Amém? Vamos orar. Ela também diz, e venho agradecer pelos cunhados e minha irmã que estão em recuperação, mas estão bem melhor, graças a Deus. Amém! Que bom que estão melhor. Ficamos felizes, Anitta. A Betinha também diz, agradeço a Deus porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém. Que Deus seja louvado. Tem cuidado de cada um de nós. Eu vou agora passar para o Facebook. Só vou trazer a tela aqui de volta para eu olhar os irmãos também, né? Senão eu fico sozinho, sem ver. Se caso ficar algum pedido, irmãos, às vezes o Facebook eu não consigo ver tudo, não sei porquê. Acaba não dando certo, acaba não aparecendo certinho. O Esdras, boa noite. O Esdras está assistindo. A Luísa também. Ferreira, boa noite. A Lília Magalhães está dando boa noite. O Gilson, boa noite. A Arlete, boa noite, Arlete. Boa noite para Judite Ferreira. Boa noite para Lindaura Lourenço. É minha prima. Boa noite para Luciana Almeida. Boa noite. E ela diz, boa noite, pastor. Meu pedido de oração é pelos meus filhos, que o Senhor esteja com cada um. Amém. Nossas preocupações são sempre pelos filhos. Meu avô dizia que, antes dele falecer, ele faleceu com 96 anos, ano passado. Ou no retrasado. Bom, agora me confundi um pouquinho.
mas ele sempre dizia que até o momento da morte dele, os filhos deles era preocupação para ele. Ele disse que eu conversei com ele um pouco tempo antes, ele sempre pedia oração por cada filho, por cada neto, por cada bisneto. Ele tinha uma preocupação muito grande com todos. E ele morreu preocupado e orando por todos. E Luciana, esse é só o começo da nossa vida. Vamos ser assim sempre. Só que Deus, ele é aquele pai que acalma os nossos corações, acalma o coração dos pais e nos ajuda a suportar essa jornada que os nossos pais suportaram antes de nós e oraram por nós da mesma forma que agora faremos também pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos que virão, se estivermos vivos até lá. Vamos orar. O Everson também, boa noite, Everson. A Mari também diz, boa noite a todos. Mari Manzano, boa noite a todos. Peço oração para todos os meus familiares. Amém? Vamos estar orando. A Luciana também complementa, pelos meus filhos, peço oração também pelo meu sobrinho, que o Espírito Santo ilumine e que ele veja a verdade que a palavra do Senhor transmite. Amém? Vamos orar. A Marlene também diz boa noite. O Benedito Joaquim também boa noite. A Mari, louvores todos maravilhosos. Amém. Amém. Fico feliz, irmã Mari. A Patrícia, boa noite, irmã. Temos continuado orando pela senhora, por tua casa, ciente de tudo que a irmã já tem nos pedido de oração. Espero que esteja tudo bem na sua casa. A irmã Fraga também assistindo, boa noite. Boa noite, irmã Nadir. Que Deus abençoe. A irmã Patrícia Ribeiro diz, boa noite, pastor. Peço oração pela minha vida e pela minha família, por meu pai que está com câncer, pela igreja e pela vida dos irmãos. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos estar orando sim, irmã. Deus seja louvado pelo cuidado que ele tem. Mas vamos orar pelo seu pai. Isso não é bom. Ele está com câncer. Mas vamos orar pelos seus irmãos e por toda a sua família. A Rosiclei também. Boa noite, Rosiclei. A irmã Fraga diz boa noite, Maranata, ao povo de Deus. A irmã Judite diz boa noite. A Fraga, boa noite, pastor Fábio. A Simone Lencione, boa noite, pastor. Boa noite. O Esdras diz, olá, meu amigo. Peço oração pelo meu amigo Johnny, que acaba de perder a mãe em virtude de um câncer. Nossa, que terrível. É muito complicado perder pais, nós ainda somos jovens, tem alguns nossos irmãos que perderam os pais cedo demais, e isso sempre é muito triste. Que Deus ampare e conforte o coração de todos os nossos irmãos e irmãs que infelizmente têm sofrido a fatalidade de perder os pais ainda jovens, ou até mesmo de perder filhos ainda jovens. Que Deus ampare, dê o consolo e as palavras que só Deus sabe dizer e tocar no teu coração para te confortar nesse momento de dor. Vamos orar por esses amigos, sim. Esdras. A Dalgisa, boa noite. A Simone também diz, peço oração por minha família e por todos os familiares. Estaremos orando, sim. Simone, Lencione. O Felipe Negão. Pastor, o senhor está sem áudio. Oxe, mas agora vocês estão me ouvindo, né? Porque não pode ser, né? Deixa eu ver aqui. Agora sim, tá me ouvindo. Eu abri um pouquinho o áudio aqui. Que bom, obrigado, Felipe. Deve ser aquele momento que eu estava falando e estava com o meu microfone desligado para não dar um retorno, mas infelizmente eu precisei deixar o retorno. Boa noite. O Benedito diz, boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos. Peço oração pela minha filha Fernanda, que está grávida e está internada no hospital de Lins e está com infecção urinária. A Luciane Colaboni, boa noite. A Fraga, o som está ótimo, pastor. Que bom, obrigado. A Hilda Tomás, boa noite. Minha mãe está assistindo, boa noite. E ela diz também boa noite a todos os irmãos. O Gilson Nepomuceno, ele diz, pastor, quero agradecer também pela família, pelos nossos irmãos, pelas nossas igrejas, que Deus abençoe a todos. E também pela minha irmã, que mora em Curitiba. Vamos estar orando pela sua irmã que mora em Curitiba. E agradecer a Deus por todos esses agradecimentos. Minha mãe ainda diz, peço oração
pela família do Tiago, que foram curados do Covid-19. Então, minha mãe agradece as orações que a família do Tiago foi curada. A família toda do namorado da minha sobrinha pegou Covid-19 na minha cidade natal, mas todos estão muito bem, já foram curados. E ela também agradece que meu irmão também estava com Covid e se passou muito bem e está curado. Então, ele não sentiu praticamente nada e está ótimo. Graças a Deus. Não temos que ficar preocupados sabe, há muito alarde na cabeça dos irmãos. Vamos levar paz e esperança. Existe sim cura, tratamento precoce, se cura sim. E nós temos várias provas aí, evidenciadas, vários lugares, de que o tratamento antes é a melhor coisa. Claro que Deus está no controle e também não é por causa disso que nós vamos abusar, né? A Aparecida Menezes também, boa noite, tia. Leonice Oliveira está assistindo, boa noite. A Clotilde Totti, boa noite. Ela diz o seguinte: boa noite, pastor, irmãos, que Deus abençoe a todos sempre. Amém. A irmã Judite, boa noite, pastor. Deus abençoe você e sua família. Amém. E a todos os irmãos. Amém. E a irmã também. Boa noite, Rita. A Rita diz, boa noite, peço oração pelo meu cunhado Irineu e pelo meu tio Augusto. Amém. Vamos estar orando pelo seu tio Augusto. E o seu tio também tem o mesmo nome do tio da minha esposa, a Leila. Eu também vou pedir oração por ele. Ele é missionário na África. Lá está passando por conflitos sérios e guerra. Ele pediu oração. A coisa está muito grave lá. Esse negócio de você ficar em casa e tudo, em vários lugares do mundo, está dando até guerra. E lá, esse momento trouxe caos e fome. Está entrando numa guerra civil. E por falta de alimentos, recursos e um monte de problema que acabou acarretando que a doença foi o estopim para aquilo que já estava caótico se tornar um caos ainda maior. Então ele pede oração, não só para a pregação do evangelho na África, mas pela vida de cada um dos nossos irmãos e para a vida e pela paz do povo africano. A Eneide também, boa noite, Eneide. Deixa eu olhar agora se no YouTube tem mais algum pedido. Deixa eu ver, não tem. O da Betinha continua sendo o último. Gostaria de perguntar para os irmãos que estão no Zoom, os irmãos que estão nos assistindo. Entrou a Nara agora também. Nara, você gostaria de fazer seu pedido em áudio? Ou escrever no chat? Do Zoom? O Zoom tem chat, eu leio também da mesma forma. Quer fazer, Nara? Não, tá tudo bem. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, agradecimentos a Deus? Mesmo que eu tenha terminado esse momento, nós vamos orar agora, você pode continuar escrevendo o seu pedido no YouTube e no Facebook, que no final eu leio aqueles que ficaram faltando, então fazemos então a oração. Agora vamos fazer 3 orações. Eu vou fazer só oração no final. 3 irmãos que vão orar agora por todos os pedidos e agradecimentos que foram feitos até agora. E eu oro por todos novamente no final dessa mensagem. Quais seriam os irmãos que gostariam de fazer o pedido? Quer dizer, fazer a oração? Quer fazer, Ivanildo? Então a irmã Ângela faz uma, a irmã Vanildo começa primeiro, a irmã Ângela é a segunda. Quem quer fazer a terceira oração? Que está no Zoom? Pode levantar a mão, senão eu aponto. Quem gostaria? Levanta a mão, só levantar a mão. Faz assim que eu já sei. Quem que é? Vamos lá. Quem não fez ainda? Quem quer fazer? É Rogério ou Maria? Qual dos dois? Qual dos dois? Rogério ou Maria? Quem levanta a mão primeiro? Vamos lá. A irmã Maria, então já ligou o microfone? Então vamos fazer. Então vai ser assim. O Ivanildo, a Ângela e a Maria. Vamos inclinar a cabeça e vamos orar, nesta ordem. Liga o microfone, Ivanildo. Está desligado seu microfone. Isso. Vamos ligar o microfone, aguardando a irmã Ivanildo. Isso, tá ligado, pode orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nessa noite, nessa quarta-feira, nós queremos te agradecer porque ainda podemos cultuar a Ti, prestar um culto de adoração e também colocar em Tuas mãos
os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e sabendo que Tu é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, que atende às necessidades dos seus filhos. Amém. Aqueles que levam até o Teu altar os seus pedidos de oração, diversos, enfermidades, emprego, curas, como a da Covid-19, e nós somos realmente gratos a Ti por todas essas bênçãos, por todas essas maravilhas que tem feito por cada um de nós. Amém. Pedimos uma bênção muito especial sobre o pastor Fábio, no qual se disponibilizou para que nós trouxesse até nós a pregação, a mensagem, e que nós possamos aproveitar realmente dessa mensagem maravilhosa que Deus nos deixou através do pastor. Amém. Pedimos também uma bênção especial para todos os irmãos que nesta noite estão no YouTube, estão no Face, estão no Zoom, que as bênçãos maravilhosas de Deus recaiam sobre cada um deles. Amém. Obrigado por tudo, perdoe nossas faltas, nossos pecados, Senhor Deus, e nos ajude a trilhar esse caminho, até que Tu voltes a nos buscar para levar-nos um dia para o reino celestial. Amém. Peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. 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 Ângela? Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, louvamos e Te agradecemos as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Louvamos-te, Pai, pelo Teu perdão que o Senhor nos concede, pois sabemos que não somos merecedores, Pai, mas o Senhor tem nos perdoado, tem nos cuidado. Que o Senhor possa continuar, Pai amado, olhando para as nossas necessidades e não para o que somos, Pai querido. Ó Deus de amor, neste momento também quero entregar, Pai querido, todos os pedidos aqui que foram feitos. O Senhor conhece as necessidades dos Teus filhos, o que cada um está passando. Como o irmão mesmo já mencionou, que o Senhor possa curar aqueles que estão precisando de cura física, mental, espiritual. Que o Senhor possa, Pai, também abrir oportunidade de empregos para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abençoar as famílias, Pai, os nossos irmãos da nossa igreja, todos os Teus filhos no mundo inteiro, Pai, como foi mencionado também a situação da África, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai querido. Amém. Queremos também colocar diante de Ti todos os agradecimentos, Pai, e Te louvamos porque o Senhor é bom. Em meio a tanto sofrimento, tanta angústia, né, nós temos muitos motivos para agradecer, porque o Senhor tem feito grandes milagres na vida do Teu povo, Pai querido. Amém. Ó Senhor, pedimos também uma bênção especial por este momento do culto de adoração, que o Senhor ilumina o pastor com Teu Santo Espírito, Pai, para que a Tua mensagem venha nos trazer mais esperança ainda e nos fortalecer para que continuamos cada vez mais Te buscando e como também o irmão já mencionou, que possamos nos preparar e preparar outras pessoas para a Tua breve volta, Pai querido. Amém. Abençoa-nos, Pai, em tudo em nossa vida, esteja conosco e abençoa cada irmão também, aqueles que não podem participar, Pai. E abençoa também todos aqueles que estão participando pelos vários meios de comunicação. Estas bênçãos, estes agradecimentos eu coloco em Tuas mãos, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Querido Deus, o Pai nosso que estás nos céus, ainda, Senhor, estamos nos Teus pés, suplicando, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos preparando, Senhor, a cada dia para a Tua volta. Amém. Somos muito gratos, Senhor, a Ti, porque diante desta pandemia, o Senhor preparou meios de comunicação para que nós possamos estar conectados com nossos irmãos, orando um pelos outros, mencionando e pedindo, fazendo nossos pedidos e nos comunicando, Senhor. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor permita que logo passe a pandemia para que nós voltamos a retornar à igreja, à comunhão, estarmos ali todos reunidos, ó Deus. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não têm acesso, Senhor, à internet, outros não sabem nem mexer, nossos irmãos mais idosos, que o Senhor cuida deles, ó Pai. Que a alegria do Teu Espírito Santo esteja visitando cada coração.
abençoando também os jovens, Senhor, e abençoando a todos nós, em todos os lugares onde tiver o teu povo, Senhor. Nos guarda e nos prepara, Senhor, nosso Deus, que diante dessas dificuldades não venha entrar em desânimo e nem venha também entrar em desesperos, mas que a nossa fé e a nossa confiança esteja unicamente no nosso Deus, que tudo pode fazer por aqueles que te buscam e confiam em ti. Amém. Abençoe novamente, nós te pedimos pelo pastor, que vai agora também mandar a mensagem, que o Senhor prepare o nosso coração, Senhor, para que possamos ouvir e colocar em prática durante os dias da nossa vida. São bênçãos que te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos então dar continuidade. Eu vou colocar a minha câmera aqui no lugar certinho. Vou colocar o texto que nós vamos estar estudando hoje. O texto. E o texto está fugindo de mim hoje. Somente, irmãos, que ordem ver para cima. Pronto, movi para cima aqui. Ai. Eu não deu muito certo como eu queria, não. Mas pelo menos vai dar para os irmãos conseguir ver. Tá aqui. Esse é o texto que nós vamos estar estudando hoje. Talvez para o Zoom esteja invertido e você não consiga ver. Nós vamos estudar hoje, nesses 20 minutos que nos resta, Mateus capítulo 26, verso 47 a 56. Anote. Ou tira um print da tela. Marcos, capítulo 14, verso 43 a 52. Lucas, capítulo 22, verso 47 a 53. E João, capítulo 18, verso de 1 a 11. O que nós vamos encontrar aqui? Nós estamos estudando os evangelhos comparados, as mesmas passagens nos 4 evangelhos. Aquilo que eles têm de igual, aquilo que eles têm de diferente e o porquê que eles trazem de diferente. Então nós vamos comparar essa passagem. Qual é essa passagem? Do que ele se trata? É do momento em que Jesus é preso no Monte Getsemane. Então, ou Monte das Oliveiras, é o lugar onde Jesus é preso. Então anote aí que eu vou estar tirando agora essa parte e vou colocar novamente o zoom aí para todo mundo estar vendo. Ou eu mudo de tela. Tem uma outra tela aqui, se caso essa não estiver dando para anotar. Deixa eu ver se essa daqui fica melhor. Textos, tá aqui, ó. Essa daqui tá sem a minha imagem, mas talvez dê para vocês anotarem melhor no momento. Já anotaram? Se os irmãos anotaram, eu vou mudar a tela. Então, tá aí. Os irmãos anotem, por favor. Eu vou agora devolver a minha imagem para então estar explicando com os irmãos. Vamos então à explicação do texto. Só um momentinho aqui que eu ainda estou ajeitando. É que quando a gente vai fazendo as coisas tudo junto, não tem ninguém nos bastidores, aí eu fico lá e aqui mexendo tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer uma breve recapitulação. Como eu já mencionei para os irmãos, os evangelhos comparados, eles são a maior beleza que Deus nos concede na Terra. Uma beleza fantástica, maravilhosa, é um presente que Deus tem nos dado. Porque o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem muitas pessoas que me perguntam, e eu mesmo fiz essa pergunta antes da teologia, antes de descobrir o porquê que os evangelhos eram distintos, eu lia e perguntava, mas por que aqui está dizendo uma coisa que diz outra, eles dizem diferentes? Justamente é essa diferença que mostra e comprova a autenticidade dos evangelhos. Esse método é o método que a polícia e que os cientistas utilizam-se hoje no presente para você descobrir qual discurso é falso e qual é verdadeiro. Se os discursos são iguais, idênticos, este é uma fraude e ele foi montado para dar ideia. Quando os discursos eles são diferentes, ou seja, ele está descrevendo a mesma coisa sob ponto de vista diferente, isso comprova que o discurso é verdadeiro,
Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem momentos com perspectivas diferentes, pessoas diferentes. É como eu vendasse os olhos de alguém e mandasse palpar um elefante. Uma pessoa ia descrever o elefante, a tromba, o outro ia descrever o marfim, o outro ia descrever uma cauda. Mas falou, pastor, mas tá com os olhos tapados. Mas vamos falar o seguinte coisa. Você está diante de um fato. Que fato é esse? Vamos falar do seguinte. Você está morando em Assis. Tem um acidente, por exemplo, no balão aqui e acontece um acidente de ônibus. E se você perguntar para as pessoas que estavam vendo o acidente de ônibus, como que aconteceu o acidente de ônibus? Você vai ter um monte de relatos diferentes. Mas por que é diferente? Não aconteceu? Mas cada um vai dizer o mesmo relato de perspectiva diferente. O relato é real, mas a perspectiva é diferente. Uma pessoa mais assim, depressiva, vai descrever de forma bem profunda todos os elementos de sentimento de uma forma muito profunda. Uma pessoa que para ele a água vai para cima, vai para baixo, não tá nem aí. Ele vai descrever, aconteceu um acidente ali, sei lá se morreu alguém. Cada um vai falar do mesmo acidente, mas cada um vai trazer um elemento. Um vai falar que viu uma moto, outro vai descrever que viu um caminhão, outro vai descrever que viu cada um elemento. Minha mãe sofreu um acidente uma dessas quarta-feira atrás. Pessoas que foram ver, um viu que tinha um carrinho, uma pessoa que estava com um monte de balões, bexigas, vendendo, e que tapou a visão do outro carro que bateu na minha mãe. Cada um deu uma visão. As visões são complementares. Você quer entender o que aconteceu? Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter uma visão geral de tudo o que aconteceu. Cada um deles vai trazer segundo a sua perspectiva, vai trazer segundo a sua visão, daquilo que chamou a atenção dele, de acordo com a personalidade dele. Só que isso faz parte da vontade de Deus. Por isso que no Apocalipse é usado o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são identificados. O Evangelho de Mateus é identificado como o leão, Marcos como o novilho ou boi, Lucas o homem, filho do homem, e no Evangelho de João é a águia, que representa a divindade de Jesus. Então a águia. Agora, a mentalidade que foi escrita, o Evangelho de Mateus, é a mentalidade judaica. Quando você abre o Evangelho de Mateus e você lê, nós estamos lendo só baseado em Mateus porque estamos usando a mentalidade judaica. Eu estou usando como base a mentalidade judaica. Só que quando a gente vai ver Marcos ele usa a mentalidade romana para escrever. Lucas, que ele era um médico e ele era um grego, ele escreveu na mentalidade grega, ele escreveu na visão do grego. Na visão do grego, ele descreveu as coisas de Jesus como filho do homem. Na visão de Marcos, Jesus é o boi, o sacrifício, o redentor. Na visão de Mateus, João é o leão da tribo de Judá. Na visão do Evangelho de João, Jesus é a águia, o próprio Deus. E na visão do Evangelho de João, ele escreveu numa linguagem mais universal, uma linguagem que todos pudessem ali compreender. Ele foi mais acadêmico na escrita dele, ele escreveu na linguagem universal. Então, isso é muito importante para você entender o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Entender que essas diferenças são muito boas. Eu estou fazendo essa recordação porque nós ficamos 4 semanas, 1 mês, estudando ali o que aconteceu entre após o lava-pé e o Monte Getsemane. O que aconteceu? Porque diz que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas não conta os ensinamentos, diz que Jesus estava falando, mas ele não menciona o que Jesus ensinou, desde que ele saiu ali, que ele termina dizendo que eles saíram em direção ao Monte Getsemane e eles cantaram e saíram. Jesus falou alguma coisa. Mateus, Marcos, Lucas e João não traz. Mateus, Marcos e Lucas não traz. Mas o Evangelho de João traz. E nós estudamos 1 mês o que ele trazia. Então, nós estudamos no 14, 15, 16 e 17. Hoje nós vamos estudar a outra parte do Getsemane, que é quando Judas, ele trai Jesus, que ele já saiu para trair,
quando ele saiu do lava-pés, da Santa Ceia, quando ele saiu da Santa Ceia, após ele tomar a Santa Ceia, ele sai e ele já vai então trazer a turba traidora. Nesse percurso em que Judas sai, porque é demorado, ele sai da ceia até ele chegar e até ele voltar, passa um bom tempo. E esse bom tempo vai ser descrito que João não vai descrever, ele vai descrever só um pedacinho, o que Mateus, Marcos, Lucas e João descreve. Ele descreve mais o Getsemane, a angústia de Jesus, Jesus conversando com os discípulos, falando que eles não conseguem orar, vai descrever que um anjo veio e consolou Jesus, vai descrever esse momento. João não descreve. João ele vai resumir esses 10 versos que os outros trazem em 2 versinhos. E nós vamos então continuar. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus, como já falei para os irmãos, já está todo mundo no capítulo 26, verso 47, que diz o seguinte: eu vou usar esse texto para explicar e depois outros textos nós só vamos ler e comentar as diferenças. Mateus capítulo 26, verso 47 diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espada, porrete, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Olha só, nós estudamos aqui que falava ainda ele. Nós vimos que o Evangelho de João disse qual que era a última coisa que ele estava fazendo. Quando essa turba chegou, Jesus estava fazendo aquela oração sacerdotal. Jesus estava orando, ele termina dizendo: Pai, eu oro não só por estes, mas por todo aquele que vier crer em mim. Era um momento magnífico, magnânimo, em que o nosso Senhor estava orando, intercedendo por todos aqueles que o trairiam. Daqui a pouco, aqueles discípulos que fugiriam da presença de Deus, daqui a pouco, Jesus orou. E aí, continuou. Aí que ele vai dizer, o texto começa, falava ele ainda, Jesus estava terminando a oração dele. Falava ele ainda com o povo, o que aconteceu? Chegou Judas, descreve que Judas chegou. E aqui traz um dos 12. Por que faz referência a um dos 12? Mateus. Mateus quer dar ênfase na grande traição de Judas. Porque Judas era um dos 12. Ao fazer referência como um dos 12, ele queria deixar bem claro que Jesus foi traído pela pessoa mais íntima do seu convívio. Isso é para mostrar a gravidade da sua traição. E com ele, e com quem? Com este discípulo. E com ele uma grande turba. A referência no original turba é uma expressão de ruaceiros. Eles contrataram ruaceiros. Não era o povo que estava ali. Era ruaceiro. Sabe esses movimentos que levam esse povo aí do quebra-pau que você contrata por aí e ele sai quebrando tudo? Eles contrataram os ruaceiros para ir lá com Jesus. Era uma turba de ruaceiro. Não era o povo. Era uma turba. Com espada e porretes. Então eles estavam armados com porretes e espada. Como se fosse um bando de bandido que vai roubar ou como você fosse pegar um marginal. Vindo da parte dos principais sacerdotes. Aqui já diz que os principais sacerdotes é eles que formam um sinédrio. A votação do sinédrio é feita pelos principais sacerdotes. E ali estavam eles. E dos anciões do povo. Foi aquelas pessoas, esses que estavam incomodados com Jesus. Às vezes, irmãos, nós temos muito cuidado com isso. Não às vezes, eu tenho que falar que sempre. Quando você vê alguém falar bem, pregar bem, cantar bem, cuidado, meus queridos irmãos. Cuidado para não cometer o pecado desse povo aqui. Tiveram inveja porque ele estava se tornando mais popular do que todos eles. E eles não estavam querendo ouvir a Deus, nem estavam ali interessados em ouvir a sua voz. Cuidado se eu e você em algum momento não estivermos mais interessados em nosso ego do que em, de repente, ouvir e ser beriano para ver se de fato essa pessoa fala da palavra de Deus ou não. Muito cuidado no julgar rápido. Nós podemos cometer graves erros de forma rápida. Então, o cristão ele deve ser sempre precavido, sóbrio, ponderado, tardio no seu julgamento. Todo julgamento rápido é erros rápidos. O texto continua 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aqui ele vai falar de sinal. Os outros evangelhos vai trazer outra palavra. Tinha dado o sinal. Que sinal? Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Por que ele falou esse a quem eu beijar? Porque
Judas não queria participar da prisão de Jesus. Ele falou, eu vou beijar, mas eu não vou relar no mestre não. Eu só vou entregar ele. Judas, possivelmente ele fez isso. E essa expressão aqui, prendei-o, era a expressão do grego, é para não usar violência. Ele está de uma forma, olha, é tipo assim, só que é o seguinte, vocês prendem ele, mas não faz nada com ele. Judas, ele não tinha parado para pensar direito nas consequências totais de tudo que ele fez. Ele estava apenas mordido na inveja e na raiva. Ele estava chateado com Jesus porque poucos dias anteriores, Jesus deu uma bronca no episódio com Maria Madalena, quando foi ali com o vaso de alabastro. Ele estava magoado com aquilo, queria dar uma lição de moral, e Jesus disse, não, quem esse Jesus pensa que é? Eu sou um bambambam, inteligente aqui, não podia me tirar desse jeito. Eu vou ensinar ele. E também Judas queria forçar Jesus a se tornar rei na marra e na força para ele se revelar. E Judas também, ele estava mais interessado no dinheiro do que na salvação do reino de Deus. Ali havia muito conflito no coração de Judas. Ele podia ter escolhido o que era certo. O fato dos evangelhos e de ser avisado que teria um traidor, não necessariamente deveria ter um traidor. Como nós sabemos, toda a profecia de Deus até esse momento ela é condicional. O que não é condicional é a morte de Jesus. Mas as outras coisas não precisavam acontecer, eram condicionais. Não tinha necessidade. Por exemplo, quando Jonas foi pregar para Nínive, não tinha nenhuma mensagem de arrependimento. É que no final daqueles 40 dias, Nínive seria destruída e acabou. Não tinha mensagem de paz, carinho e amor, não. Vocês vão morrer. Só que o povo de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, creu, se arrependeu. Fala que a Bíblia diz que eles colocaram pano de saco até na cabeça dos animais e vestiram com pano de saco, deitaram na cinza até o rei. Jogaram cinzas e pediram perdão a Deus. O que Deus fez? Deus é longânimo, maravilhoso. Por isso que Jonas não queria pregar em Nínive, porque sabia que Deus perdoava e que perdoa. Então eles queriam que os ninivitas morressem. Olha que pregador do evangelho. Muitas vezes eu me pergunto, será que eu e você, como adventista do sétimo dia, ou como um cristão, não somos pregadores tipo Jonas? Que caia fogo na cabeça de todos esses pecadores e morra. Só que o Senhor Jesus não tem, Deus, o nosso amoroso Pai, não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que antes o ímpio se converta e herde a vida eterna. É essa a vontade de Deus. Vamos continuar, verso 49. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. E esse verbo no grego beijou é um verbo continuado. Aqui está só como se fosse um beijo, mas o beijou no grego é continuação, é um verbo de ação. Ele beijou 2, 3 vezes, como era o costume. Chegou um beijo próximo da orelha, que é o que eles faziam, chegava aqui e chegava. Isso só se fazia no mestre. Ele deu ali todos os beijos conforme a tradição judaica menciona que deveria se fazer com seu rabi. Ele fez o gesto de respeito com seu rabi. Verso 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Quando Jesus usa essa palavra amigo e não usa o nome dele, aqui é uma expressão forte do grego. Ele usa o termo aqui filéu, que é amigo. Jesus quis fazer ali um choque em Judas. Amigo, para que vieste? Jesus queria tocar o coração dele. Nisto, aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus e prenderam-no. Então, eles vieram e prenderam Jesus depois que Judas fez isso. Verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Olha só, um deles que estavam lá, que nós sabemos porque o evangelho de João traz e diz que é Pedro. Aqui, queridos, a palavra, quando ele diz que ele cortou, há uma inferência de ação externa. Dá para se entender que um anjo, não foi, muitas vezes a gente prega dizendo que Pedro errou. Até eu mesmo já falei uma vez que Pedro errou. Mas o que dá a entender na entonação do texto é que ele errou, não porque ele errou, mas porque uma força fez com que ele errasse a cabeça. Ele queria decepar a cabeça da pessoa e não cortar a orelha. Não quer dizer que ele errou o corte.
algo evitou o corte e cortou a orelha do sacerdote, do servo do sacerdote. Aqui vem um aviso para cada um de nós. Jesus diz, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Toda vez que um cristão, suposto cristão, acha que para converter alguém ou para que fazer com que as pessoas obedeçam a Deus, que você tenha que forçar as pessoas, saiba que a igreja que fizer isso ou que apoiar isso, ela está apostatada. Porque Jesus falou, meu reino não é desse mundo. E ele disse a Pilatos, se meu reino fosse aqui, o Senhor, meu Pai, mandaria legiões de anjos para me salvar. E os meus lutariam aqui a batalha. Esse reino não é de Deus. Deus, o cristão, não está aqui para lutar pelo reino da terra. O cristão está para pregar pelo reino dos céus. É claro que isso não retira de nós a responsabilidade de sermos bons cidadãos e votarmos nas coisas corretas, porque somos cristãos. Porém, não nos dá o direito de matar ninguém ou de fazer guerra com alguém. Não é por isso. Se isso tivesse acontecido, o povo que foi ali prender Jesus, na hora do julgamento, teriam uma prova cabível para usar contra Jesus. Eles não usaram, porque o Evangelho de João é o único que menciona que Jesus pegou a orelha do cidadão e colocou na cabeça dele e curou. Por causa desse gesto de Jesus em curar e da bronca que Jesus deu, o Sinédrio não pôde usar esse ato para dizer que Jesus e os seus seguidores são pessoas perigosas para o Império Romano e são pessoas perigosas para Israel e não provém de Deus. Eles teriam uma prova cabível contra o povo de Deus. Veja, queridos, não saia por aí perseguindo ninguém. Não saia por aí perseguindo pecadores. Não saia por aí acusando as pessoas. Jesus não veio para matar ninguém, não veio para jogar fogo na cabeça de ninguém. Quando os discípulos vieram, Senhor, essa cidade não quis que o Senhor pregasse. Vamos pedir para que Deus mande fogo do céu e consuma todo mundo? Jesus falou, você tá maluco? Eu não vim para isso não. Jesus não veio para matar as pessoas de mamana caducano. Se as pessoas não querem ouvir a pregação do evangelho, Deus ama tanto essas pessoas que vai permitir que eles tenham uma vida longa nesse mundo e que eles sejam prósperos nesse mundo. E que eles morram da forma que eles acreditam. Que eles nasceram como bicho, cresceram como bicho e morreram como bicho. E essa é toda a vida que eles vão ter. Porque Deus ama eles. Mas Deus queria que eles fossem como eu e você. Que eles aceitassem a Deus. Que eles se arrependessem. Que eles se lavassem do sangue do Cordeiro. Que eles confessassem a Deus o seu pecado. E que visse que somente em Deus há perdão, restauração e vida. Para que pudessem reconhecer a salvação no Senhor Jesus. Para que pudessem ser salvos. Para que então pudessem ressuscitar naquele grande dia, para que então pudesse herdar a vida eterna. Deus não está ameaçando a vida de ninguém. Nem agora e nem nunca. No dia do juízo, todo mundo já vai ter passado pelaquilo que precisava passar. E vai chegar o momento final. E aqueles do momento final, é o momento final. E nós estamos estudando sobre esse momento. É o momento que a Bíblia fala que Deus vai fazer o ato estranho dele. Até hoje, nenhum ímpio foi consumido, foi destruído eternamente. Todos aguardam o dia do juízo final. Deus, ele quer salvar, irmãos. A glória dele, o amor dele, é para que eu, você, todos nós fôssemos livres. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha mentirosos, ladrões, sodomitas, homossexuais. Era uma igreja que foi composta de muitas pessoas, prostitutas, prostitutos, que viviam nessa vida. E o próprio apóstolo Paulo dizia, vocês viveram, mas não vivem mais. Sabe, queridos, a igreja é de pessoas que são doentes. Tem pessoas que falam, pastor, eu não vou para a igreja porque tem irmão lá, pecador, ou tem tal pecado. Queridos irmãos, o cristão é o único que reconhece que é pecador e que somente Deus pode dar força para ele vencer o seu pecado. Somente Deus pode dar força para fazer a gente vencer. Quando você for para a igreja, não espere que lá terá pessoas que não falham. Vá na ciência e na certeza de que você vai encontrar todo tipo de falha naqueles pecadores que estão na UTI de Deus, chamada igreja, tratando-se, moldando-se a cada dia. Por isso, se algum dia te disser uma palavra ruim, rude, sabe que ele está doente, sabe que você também pode ter dito uma palavra ruim, rude a alguém também. Perdoe essa pessoa para que seja perdoada você também.
para que a outra pessoa a quem você magoou e nem ficou sabendo, te perdoe também. Vamos continuar aqui. Verso 53. Acaso pensas que não posso rogar e o meu pai... Opa, peraí. Vamos ver aqui, verso 52. Então Jesus lhe disse, embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Já expliquei um pouco, já expliquei sobre isso. Jesus está dizendo que não é para fazer isso. 53. Acaso pensa que não posso rogar ao meu pai e ele me daria neste momento mais 12 legiões de anjos? Significa 12 mil anjos. Não precisa disso. Só um anjo já é suficiente. Já acabava com tudo. E aqui Jesus está dizendo, se fosse o meu reino aqui, eu teria os anjos do céu tudo, ele estava querendo dizer. Mas não é. Por isso eu não tenho todos os anjos do céu aqui. Por isso, não pegue a espada. Não é a batalha. Você não foi chamado para isso. O cristão foi chamado para ser a diferença, para levar a paz, para levar a harmonia, a tranquilidade, o amor, a esperança. Nós somos chamados para ser a luz aonde as pessoas estão em desespero, em tristeza e treva. Nós somos chamados para levar a segurança. Nós somos chamados para levar o amor. Nós não fomos chamados para levar o oposto disso. 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais deve suceder? Aqui está fazendo uma referência ao Salmo 22, a Isaías 53, que fala de como Jesus morreria e do seu sacrifício. Verso 53. Naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espada e porretes para que prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos, todos deixando, fugiram. Olha como termina. Aqui o verso 55, meu tempo já passou, que pena, eu vou ter que ainda dar uma passada nos outros evangelhos. Naquele momento, disse Jesus às multidões, saíste com espada e porretes. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo com dor no coração. Ele fala essa palavra como uma afirmação, junto com uma exclamação, junto com uma pergunta. Então, é assim, naquele momento de Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Jesus, ele exclama, é assim que está no grego. Ele faz uma pergunta com indignação. É uma exclamação com indignação. Ele exclama e pergunta. Depois ele diz, todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando. Não me prendestes. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Ele ficou indignado porque a lei de Deus, que ele que escreveu, que Deus deu ordem, é proibido prender uma pessoa à noite. Você só pode cometer esse ato à noite se for um ato de guerra ou se for um ato de terrorismo. Você prende terroristas assim. Nem bandidos se prendiam à noite em Jerusalém. Não podiam. Você só podia guerra e terrorista. Se ele não era terrorista, você não faria isso. Porque nenhum jurado de Israel, Deus proibiu o sumo sacerdote que estava nesse momento, junto com esses, de presidir qualquer reunião sagrada de Deus para julgar qualquer caso nas horas da noite. É proibido por Deus julgarem nesse momento. E era proibido eles estarem ali. Eles não deviam. Então, essa pergunta de Deus, ela vai com uma afirmação, uma pergunta, porque eles estão quebrando a lei no seu âmago. Levaram os guardas do templo. Os guardas do templo era para prender crimes que tinham a ver com revoltas e com a segurança da nação e do sacerdote. O que eles estavam fazendo ali? Que segurança estava sendo feita para o templo, ali, no meio da calada da madrugada? Jesus estava ali indignado com o desvio de função do sacerdote, do sumo sacerdote, dos príncipes e dos guardas do templo, que deveriam estar no templo, mas estavam fora da lei, no horário proibido, estavam ali. E aí, depois de acontecer essas coisas, a Bíblia diz que os discípulos fugiram. Sabe por que dá uma ênfase nos discípulos fugirem? Porque os discípulos podem estar como eu e você, não estarmos dispostos a passar pelo que Cristo passou. Quando Judas quis cortar a orelha de Jesus e quis impedir Jesus ser preso,
Os discípulos não estavam dispostos a passar pela dor que passariam. Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço do evangelho? Quando eles falaram para Jesus que iria sentar sobre a direita e a esquerda de Cristo, Jesus perguntou: vocês estão dispostos a sofrer e a passar pelo que eu vou passar? Sim, sim! Ah, tudo bem, vocês passarão por isso. Sentar à minha direita e esquerda, só o Pai. Só que eles falaram sim. Só que o que aconteceu com eles aqui? Deixando, todos fugiram. Todos fugiram. O único que ficou de perto foi João, o discípulo amado. Vamos passar aqui, eu vou passar um pouquinho do tempo, irmãos. Vamos ler aqui Evangelho de Marcos. Marcos. É rápido, é pouco texto. No Evangelho de Marcos diz: e logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões. Aqui já fala que ele vinha da parte deles. Porque agora Judas, para Marcos, era identificado agora como um deles também. Era como um daquelas pessoas traidoras que veio prender Jesus. Aqui ele escreve da mesma forma. Ora, o traidor tinha dado esta senha. No Evangelho de Mateus fala sinal e aqui fala senha. E é a mesma coisa em todos os evangelhos. Vamos nos 3 evangelhos, vamos aqui no verso 47, que é diferente. 46. Então, lhes deitaram a mão e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes sacerdotes, sacando-lhe a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Como fala que um dos circunstantes ali não fala o nome de Pedro? Por que não fala o nome de Pedro? Mateus, Marcos e Lucas não falam o nome de Pedro, porque Pedro era vivo. E possivelmente eles não queriam constranger Pedro, falando toda vez que fosse lido, que era ele, para não aumentar a dor dele. João já fala, porque o último livro a ser escrito foi o Evangelho de João no Novo Testamento. Então Pedro já estava morto há muito tempo. E aí então que João o identifica. Mas nenhum dos 3 o identifica, porque se simpatizava com o arrependimento de Pedro, sincero e genuíno, com a qual Deus o restabeleceu no final como um apóstolo e mandou apacentar as ovelhas. Os discípulos quiseram poupar o nome dele e poupar o coração dele porque sabiam que Pedro já sofria muito com esse pecado e não queria colocar sobre ele mais um peso. Possivelmente, estou dizendo que essa é uma das teorias que os comentários bíblicos trazem. Vamos aqui, deixa eu ver. Vamos aqui, 49. Todos os dias estavam no templo. Isso aqui nós já lemos, é igual. E o verso 50, deixando todos fugiram. É igual até aqui. Até nesse momento aqui todos é igual. Vamos passar então para o Evangelho de Lucas. O que o Evangelho de Lucas traz de diferente? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos aqui... Getsemane, Jesus é preso, verso 47 a 53. É rapidinho também. Aqui diz: falava ele ainda quando chegou uma multidão. E aqui descreve igual os 3. Verso 48. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo. Aqui, Lucas, na mentalidade grega, ele quis falar tudo que Jesus falou. Mateus, Marcos e Lucas não fala dessa forma. Mas aqui ele diz: Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Aqui ele já menciona um pouco mais do que Jesus falou, do que Mateus e Marcos tenham falado. Ele traz um pouquinho mais da fala de Jesus. Aí você vai montando na sua mente toda a fala que aconteceu. Verso 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntou-lhe: Senhor, feriremos a espada? Então, ali já estava, esse que é Pedro, perguntando: ei, vamos sair na pancada? Vamos matar? Aí ele nem esperou a resposta de Jesus. Isso Lucas está dizendo, que ele perguntou e já saiu matando. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então, quando a gente pega os evangelhos todos, que vai dar essa entonação de que ele foi liberto, na verdade, esse homem, que Pedro não errou. Na verdade, um anjo evitou isso. Verso 51. Mas Jesus acudiu, aqui não diz que curou, diz que acudiu. João que vai dizer que curou. Mas aqui já diz que Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E, tocando a orelha, o curou. Perdão, aqui já trouxe também. Perdão, o curou. Verso 52. Então,
dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões, que vieram prendê-lo. Aí vai dizer a mesma coisa, ele vai se dirigir, aí Lucas já descreve na mentalidade grega que ele vai, se dirige e descreve aquilo que nós já descrevemos. E a parte final, aqui o último verso, vai dizer da mesma coisa que diz, mas vai acrescentar algo. Esta, porém, é a vossa hora. É a hora do poder das trevas. Mateus, Marcos e Lucas diz que todos fugiram. Mateus e Marcos diz que fugiram. Agora Lucas, aqui acrescenta mais uma coisa que Jesus falou. Essa é a tua hora, a hora das trevas. É por isso que um dos motivos que era proibido, que no Velho Testamento, Jesus colocava que a hora da noite é a hora dos trabalhos das trevas, dos bandidos, aqueles que planejam que para não serem vistos. Por que o horário das trevas? Porque todo crime era armado à noite e é armado à noite. Por que armado à noite? Porque as pessoas não têm visão noturna. Como as pessoas não têm visão noturna, como você sabe que está vindo um bando de bandido na tua fazenda? Como que você sabe que vem bandido que está no telhado da tua casa esperando você dormir? Você não sabe, porque você não vê. Então a hora das trevas é identificada assim com pessoas que querem enganar. Por que Jesus já identifica nesse momento aqui a hora das trevas? Porque eles armaram tudo para ir prender Jesus nesse momento. Como eu já disse, tudo era ilegal. E eles usaram o momento ilegal para fazer algo ilegal. Porque Jesus diz, eu estava lá sentado no templo. Sabe por que eles não foram prender Jesus no templo? Porque, queridos, eles não teriam por que prender Jesus. Ele não pecou, ele não transgrediu a lei de Israel, ele não transgrediu a lei do templo, ele não transgrediu nem quando ele quebrou tudo e colocou para fora. Ao contrário, ele cumpriu a palavra, porque ela não podia. Nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote poderia repreender Jesus por ele ter expulsado os cambistas do templo. Não podia, porque o fato era que eles não podiam estar lá e deveriam ser expulsos. Nenhuma atitude de Jesus era contrária à lei. Eles não podiam prender, porque isso geraria uma revolta no povo, geraria uma revolta na própria polícia, a própria que guarda do templo, não permitiriam que prendesse Jesus. Porque os guardas protegeriam Jesus, diriam, esse rabi não cometeu nenhum crime. Ninguém pode relar no rabi. Ele não fez nada contrário à lei. De dia, ele teria os outros sacerdotes que não foram convidados para esse júri comprado. Teria os jurados que não eram comprados. Teriam as testemunhas não compradas. Teriam os seguranças não comprados. Eles não teriam como prender Jesus à luz do dia, porque não há como prendê-lo. Justamente, é impossível prender Jesus. Fizeram na calada da noite para que ninguém pudesse impedir que acontecesse. Por isso, era a hora das trevas. Vamos na parte final aqui do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18, de 1 a 11, diz: Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedrão, onde havia um jardim, e lá entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estava muitas vezes com seus discípulos. Só esses dois versos que João vai falar sobre aquela parte toda que nós falamos. Vai descrever aqui algo novo, que Judas sabia muito bem os locais de oração de Jesus. Todos, ele conhecia todos eles. E sabia cada momento. Judas foi tão traidor que ele esperou o momento de Jesus sozinho, em oração, em retiro, em paz, em descanso, para lhe trair pelas costas. Verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haveriam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Então veja que aqui ele já traz coisa diferente dos outros. O outro não menciona que Jesus foi à frente e perguntou. Então, Jesus foi à frente e perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então, Jesus respondeu: sou eu? Ora, Judas, o traidor, estava com eles. Aqui só cita. Verso 6. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntam: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então, lhes respondeu Jesus: já não vos declarei que sou eu? Se é a mim, pois, que buscais, deixais ir a estes.
Jesus fez um acordo com eles para deixar os discípulos irem. Mas o que essa entonação aqui quer dizer? Quando eles caíram, quando Jesus se adiantou, Jesus queria salvar. Lembra que toda a mensagem de Deus, toda a profecia, mesmo de destruição, ela é um convite ao arrependimento. Jesus, quando estava ali, ele fez com que eles caíssem. Quem que fez? Um anjo, aquele mesmo anjo que consolou Jesus ali no monte, há poucos momentos, ele estava ali. E ele, diante dessa turba, fez toda a turba cair. Você imagina a turba cair sem força nenhuma. E aí depois eles se levantam e não sabe, Jesus fala de novo e essa turba cai novamente. Sabe, essas coisas aconteceram para mostrar a divindade de Cristo e para mostrar que as pessoas que estavam diante deles era diferente. Deus tocou no âmago do coração deles e da mente deles. Jesus quis deixar claramente que eu sou Deus diante deles. Jesus se apresentou como Deus. Jesus se apresentou de fato, dando um sinal de Deus de que o que eles fariam era perigoso para eles e não haveria e não teria a bênção de Deus e a proteção de Deus. Ao contrário, eles poderiam ser duramente penalizados por trabalharem diretamente contra Deus. Deus, irmãos, não faz nada. Até a turba maluca, doida que chegou ali, Deus deu oportunidade de eles saberem quem ele é, quando ele curou a orelha do rapaz. Lucas descrevendo. Agora, João descrevendo. Eles caindo de forma miraculosa. Jesus escrevendo, olha, vocês não parem para pensar? Vocês conseguem imaginar o camarada que cortou a orelha? Eu consigo imaginar como aquele filme Paixão de Cristo que Mel Gibson fez. O camarada sentado ajoelhando no chão e tremendo enquanto Jesus era preso, ele colocando a mão e vendo o sangue que estava na roupa dele e na mão dele, e ele relando, tremendo, colocando a mão na orelha e vendo que a orelha dele estava no lugar. Que situação! Aquele homem, eu consigo imaginar que ele não tinha forças para se levantar mais do chão. Porque ao ver aquelas pessoas caírem, e ele mesmo cair, não ter força para levantar, e depois Pedro ir sacar a arma depois disso, e cortar-lhe a orelha, e Jesus colocar, aquele homem deve ter olhado e falado, de fato, este homem é o Filho de Deus. Assim como nós vamos ver que Jesus será reconhecido em todo o processo como Filho de Deus. Aqueles que querem ver Jesus, que reconhecem quem é Deus, é isso que Deus quer, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Jesus usou nem a força nem a violência. Eles tombaram, mas Jesus não machucou eles. E eles levantaram. Aquele camarada perdeu a orelha, Jesus colocou de volta. Veja a estratégia, o método de Jesus como é diferente. Vamos lá, passei muito do tempo ainda. Mas eu preciso terminar. Deixaste-os ir, Jesus então... Os discípulos não foram presos por causa que Jesus pediu para deixá-los ir. Vamos ver onde eu parei, verso então de Jesus. Eu vos declarei. Verso 10. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Aqui João dá o nome do servo, que era Malco. Por quê? João, ele conhecia todo o sinédrio, ele conhecia o sumo sacerdote e ele conhecia esse servo. Ele conhecia muito bem todas as pessoas que estavam aqui, ele podia dar nome por nome. Mas João quis dar o nome ali do servo e até a orelha. Ele falou que foi a orelha direita. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? E aqui nós terminamos essa primeira etapa. Há muito a ser falado, há muito a ser estudado. O tempo não me permitiu mal arranhar o conteúdo, mas eu espero que o Espírito Santo complemente toda essa mensagem no coração de cada irmão e irmã que nos ouça e que Deus ilumine a tua mente que você possa entender. Então veja a beleza nos 4 evangelhos, cada um deles trazendo para mim e para você conhecimento a mais sobre o que aconteceu. E essa forma de expressar foi da vontade de Deus. Que Deus abençoe cada irmão e irmã. Alguém gostaria de falar o que te impressionou no texto? Pode falar. Alguém gostaria de me compartilhar o que o texto te impressionou? Fica à vontade, irmão que está no Zoom, fica à vontade. Quem quiser escrever no YouTube, no Facebook, também fica à vontade. Alguém gostaria de compartilhar? Se não, já vou para a leitura final dos pedidos de oração. Não? Então vou para a leitura final dos pedidos de oração.
Vamos ver, a Anitta, pela minha irmã, meu cunhado Jalém, a Betinha também, a Letícia Lopes. Peço oração pelos meus filhos, para que Deus dê sabedoria para eles. Vamos estar orando, Letícia. Letícia tem uma filha estudando medicina fora do país. E o menino que ainda mora com ela. Mas é importantíssimo estar orando pelos nossos filhos. Eu também peço oração pelos meus filhos e dada a adolescência, que o Senhor nos dê sabedoria, a mim, a você, meu irmão, minha irmã, para cuidar desse tempo. Irmão Orandir, boa noite. A irmã Neuza diz boa noite a todos os irmãos. A irmã Rosana Coelho diz boa noite. Tiago diz boa noite. Claudemir, boa noite. Gleidson, boa noite. Irmã Ivone, boa noite. Marcos Pessoa, boa noite. Cristina, boa noite. Valdecir Lima, boa noite. A Cida Moreira, boa noite. O Célio Soares, boa noite. A Cida Moreira, Jesus, verdade, Ele é amor. Amém, irmã. A Márcia Nete está assistindo e diz boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, Nete. A Clotilde Tota, verdade, pastor. Deus já sabe quem vai se salvar. E ore por mim e pela Níria Ferraz e Marina. Isso. Só quero complementar uma coisa. O fato de Deus saber não predestina a pessoa a se perder ou a se salvar. Não está. A escolha é da pessoa. Ele revela o que vai acontecer para evitar que o que ele revelou aconteça. Para que evitar que o perdido se perca e para ajudar com que o salvo permaneça salvo. Por isso, Deus revela muitas coisas que vão acontecer antes de que ela aconteça. Não com o pensamento de predestinação, que é equivocado e errado e não é bíblico. O pensamento de Deus, que Deus conhece o futuro, e por isso ele nos avisa para nos dar a salvação. Como eu já citei o exemplo de Nínive. A mensagem era de perdição, mas o povo recebeu a salvação. Assim é para cada um de nós, para mim e para você. Eu só estou explicando de novo, porque como eu não estou com os irmãos para ter um feedback, eu preciso deixar isso muito claro, porque às vezes a dúvida pode ser só minha de não ter explicado direito. A Cida Moreira, peço oração pela minha família.